Caju dos Rafas, com Rafa Gubert e Rafael Sgarione. Apresentação, Ivan Sgaraboto. Olá, muito boa tarde. Hoje é sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. Estamos com uma edição extra do Caju dos Rafas. Isso mesmo, para repercutir os jogos deste meio de semana que a dupla Caju enfrentou a dupla Grenal. E não foi nada fácil nesse meio de semana, pois a dupla Caju não saiu vitoriosa. Na quarta-feira, o Caxias perdeu para o Inter pelo placar de 2-2. Esse jogo que ocorreu no estádio Beira-Rio. Já na quinta-feira, o Juventude perdeu para o Grêmio pelo placar de 3-2. Eu já ia fazer um comentário aqui, antecipar, mas vamos com calma. Juventude que levou 3 só na primeira etapa e no segundo tempo acabou marcando 2 gols. Já o Caxias, no jogo de quarta-feira, quase venceu a equipe colorada. Lembrando que pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, na quarta-feira, Novo Hamburgo 2, Brasil de Pelotas 0, São Luís 0, Esportivo 0. Imagina que jogo foi este. Inter 2, Caxias 2. Já na quinta-feira, Ipiranga 3, São José 1, Avenida 0, Aimoré 1, Juventude 2, Grêmio 3. Já neste sábado, inicia a 7ª rodada, tem na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, Esportivo e Novo Hamburgo. Também neste sábado, às 8h30 da noite, Brasil e Inter. Lembrando que Esportivo e Novo Hamburgo é às 7 horas. No domingo, às 4 horas, tem Grêmio e Avenida, o jogo que ocorre na Arena. Já às 4 horas, tem Caxias e São Luís, e lá estarei acompanhando esse jogo da equipe Grenal. Também no domingo, às 7 horas, tem Aimoré e Ipiranga, encerrando a rodada na segunda-feira, às 8 horas, no estádio Francisco Noveleto, o antigo Pasto Areia, São José e Juventude. No Gauchão, o líder é o Grêmio, com 100% de aproveitamento, 18 pontos. Em segundo, o Ipiranga com 10 pontos. Em terceiro, o Internacional também com 10 pontos. Na quarta colocação está o Caxias com 9 pontos. Já em quinto, com 8 pontos, a Avenida, São José e o Brasil de Pelotas. Na oitava colocação, com 6 pontos, estão Juventude, Novo Hamburgo e São Luís. Já o 11º colocado é o Aimoré, com 4 pontos. E na lanterna está o Esportivo, com apenas 2 pontos. Mas iniciamos a edição extra do Caju dos Rafas, analisando esse empate da equipe Grenal com o Internacional em 2-2. O Caxias jogou com Bruno Ferreira, Marcelo, depois Adriel, Dirceu, depois Fernando, Ricardo Lima e Jonathan, Marlon, Vini Guedes, depois Marcial e Diego Rosa, Bustamante, Jean Dias e Heron. O técnico é o Thiago Carvalho. Os gols da equipe colorada foram de Pedro aos 25 minutos da primeira etapa e Alexandre aos 45 do segundo tempo. Já os gols da equipe Grenal foram marcados por Wesley Pomba aos 33 e 35 minutos. Caxias que merecia essa vitória ou não, Tomada? Faz aí a sua análise desse Caju dos Rafas, edição extra. Eu acho que foi um jogo de 2 tempos muito distintos do Caxias. O primeiro tempo muito ruim, o Inter poderia até ter decidido o jogo. Muitas falhas individuais na saída de bola, que tem sido um problema, né, pro Caxias nesse gauchão. No segundo tempo, o Caxias veio com uma postura totalmente diferente, né? Foi atrás do resultado,
Acredito que o Thiago Carvalho mexeu bem no time, as entradas surtiram efeito. Foi beneficiado também pelos erros do Mano Menezes, né, nas trocas que fez. E um ponto muito importante. Claro, tomou um gol no final, mas aí já era uma pressão do Inter. E acredito que o resultado foi muito bom mesmo assim. Um ponto que pode definir uma vaga na Copa do Brasil, em vista que os outros times do interior possivelmente vão conseguir tirar pontos do Inter aqui em Porto Alegre. Ponto importantíssimo, claro, do Caxias ao conquistar esse empate com o Internacional em 2-2. A equipe colorada, claro, que é uma das favoritas para conquistar o Gauchão, sempre é, e nesse Gauchão 2023 não vai deixar de ser. A equipe Grenac, infelizmente, está tendo muitas falhas individuais. Vamos ver se agora consegue recuperar, resolver esta situação nesse jogo de amanhã contra o São Luís. Jogo às 4 horas no Estádio Centenário. O São Luís que está na 10ª colocação com 6 pontos e o Caxias é o 4º colocado com 9 pontos. Vamos agora acompanhar a análise de Rafa Gubert do jogo Caxias 2, Internacional também 2, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Gubert. Falando um pouco sobre o jogo Inter e Caxias da última quarta-feira, vi 2 tempos bastante distintos, com o Inter bem superior no primeiro tempo. No entanto, não converteu em gols, fazendo apenas um gol, inclusive num lance de impedimento. Mas temos que lembrar que o Gauchão é sem VAR e vão acontecer muitos erros de arbitragem, ora beneficiando um, ora beneficiando o outro. Inclusive, teve uma entrada de um jogador do Caxias também, que era no VAR, certamente ele seria expulso e teve apenas cartão amarelo. Então, Inter muito melhor no primeiro tempo, mas saiu com 1-0, e no segundo tempo, principalmente a partir das trocas, tanto do Mano quanto do Thiago, o Caxias realmente tomou conta total do jogo, merecia a vitória, virou, os 2 ponteiros entraram muito bem, os jogadores de velocidade pelas pontas, e faltou para o Caxias experiência para segurar o resultado, e no final, no abafa, inclusive achei uma falha do defensor que não marcou corretamente o alemão. O Inter conseguiu o empate, mas acho que um resultado bom para o Caxias, um empate com a dupla Granal em Porto Alegre é sempre muito bom, e o Caxias tem se mostrado consistente, e acho que o Caxias é um dos postulantes à vaga na semifinal. Caxias tem, portanto, consistência, isso é importante para o time Grenal, então, conquistando esse empate em 2-2 com o Internacional. Caxias, 4º colocado, enfrenta o São Luís. Para quem acha que o jogo vai ser fácil neste domingo, diante da equipe de Juí, não vai ser, pois o São Luís está no desespero e necessita da vitória. Na última rodada, o São Luís empatou com o Esportivo, que é lanterna, em 0-0. Então, amanhã estaremos acompanhando Caxias e São Luís às 4 horas no Centenário. E acompanhei na última quinta-feira Juventude e Grêmio. Placar: Juventude 2, Grêmio 3. Mas quem viu esse jogo, olha, vou te contar. No primeiro tempo, a equipe tricolor dominou, fez 3-0. E se permanecesse com essa mesma consistência na segunda etapa, era capaz de dobrar, mas acabou diminuindo o rendimento e o Juventude marcou os 2 gols, tendo a possibilidade de empatar. Olha, eu não duvido o Juventude, além do empate, poderia ter vencido o Grêmio. Mas quem fala sobre isso é o torcedor do Juventude, ele que também esteve acompanhando Juventude 2, Grêmio 3, lá no estádio Alfredo Jaconi. Gubert. Meu amado Juventude, mais uma vez tomando gol no minuto de silêncio. Inaceitável, né? Com 10 minutos o jogo já estava praticamente resolvido. Juventude muito mal. E assim, ó, uma coisa que já deu para ver é que tem alguns jogadores ali do Juventude que não têm condições de, com todo respeito, mas não estão em condições de ajudar o Juventude mais. Não é nada contra os profissionais, mas o Alan Ruschel, o goleiro está numa fase muito ruim.
E eu também não gosto do Bosa. Acho que temos algumas coisas boas ali que o Juventude vai ter que observar melhor, mas tem algumas afirmações já, como por exemplo o Mandaca, o Rodrigo Rodrigues. Primeiro tempo, um horror. O Juventude não conseguiu entender o time do Grêmio em campo, os jogadores jogando entre linhas, o Juventude mesmo com 4 volantes, embora o Celso insista em dizer que não são volantes, mas são volantes sim, primeiro e segundo volante, tem 4 jogando e ainda assim o Juventude dando muitas oportunidades e jogadores do Grêmio de grande qualidade, com muita liberdade em campo. Já no segundo tempo, obviamente, todo time que está ganhando de 3-0 tem um relaxamento natural, mas o Juventude sim conseguiu jogar melhor, algumas alterações, peças muito boas, acho que tem jogadores ali para serem melhor observados, mas alguns jogadores do Juventude me parece que tem uma boa qualidade e o Juventude assim que encaixar, acho que vai ter um time competitivo para a Série B desse ano. Vamos lá, o Gauchão mais uma vez, infelizmente o Juventude começa mal, continua mal, e infelizmente acho que o Juventude não vai conseguir se classificar entre os semifinalistas. Seguimos. Meu Deus, né, Gilbert? Meu Deus, acompanhar o Juventude, que no primeiro tempo diante do Grêmio apagou. Teve um apagão em menos de 10 minutos. O Juventude já estava perdendo por 2-0 para a equipe tricolor, com gols de Bitelo aos 4 minutos e Reinaldo aos 9 minutos. E aí, no final ainda da etapa inicial, o Bruno Alves marcou aos 45 minutos. Já no segundo tempo, o Juventude melhorou, já que o Grêmio recuou com o Rodrigo Rodrigues. Novamente ele, o artilheiro, marcou aos 9 minutos e Luiz marcando aos 30. O Juventude, portanto, teve a possibilidade de até empatar com o Grêmio e virar, mas não conseguiu isso. O Juventude que jogou com o Pegorari, o Dani Bolt, o Danilo Bosa, o Felipe Carvalho, depois o Alce e Alan Ruschel, depois o da Rocha, Jean Imer, depois o Wesley Hudson, Jadson Mandaca e Emerson Santos, depois Vitinho, o David, depois Daniel Cruz e Rodrigo Rodrigues, o técnico Celso Rotti. Juventude perdeu muitas chances e levou gols inacreditáveis. Recém começando o jogo, o Juventude acabou levando 2 gols. Assim complica a equipe alviverde, conforme o Gilbert se ajeitando, quem sabe faça uma boa Série B. Sei não com a equipe alviverde se vai chegar longe. Lembrando que o Juventude vai enfrentar o São Luís pela Copa do Brasil, jogo no dia 21 de fevereiro, às 7 horas da noite, no estádio 19 de outubro. Ó, o São Luís de novo, São Luís que mudou a comissão técnica. Lembrando, então, Juventude enfrenta na segunda-feira, às 8 horas, no Francisco Noveleto, aquele belo gramado, o time do Zequinha, o time local lá da capital gaúcha. Falando da capital gaúcha, ele que mora lá, o Rafael Isgardo Vargas, o Tomada, vai fazer essa análise de Juventude 2, Grêmio 3. Vai daí, Tomada. Com relação ao Juventude e Grêmio, essa mania do Celso Rotti de jogar com 4 volantes, essa mania de não querer perder a qualquer custo, não tomar gol, acabou que o tiro saiu pela culatra. No primeiro tempo estava 3-0 para o Grêmio. E quando o Celso Rotti foi um pouco mais ousado, né, e mexeu no time, por pouco o Juventude não consegue um empate. 2 jogadores são diferenciais do Juventude, Mandaca e Rodrigo Rodrigues, centroavante, matador, faz gol. Mandaca ali no meio do campo é muito bom também. Mas daí eu concordo com o Rafa que tem jogadores ali no Juventude que não têm condições e não vivem uma fase muito boa. Então eu acho que o Juventude vai ter que rever isso, Celso Rotti vai ter que rever isso para não fazer mais um fiasco no Gauchão. Fiasco no Gauchão, olha, eu não duvido. É impressionante essa falta de confiança no goleiro Pegorari. A torcida realmente não gosta de Pegorari, isso é nítido. Novamente teve vaias. Olha, o Danilo Bosa, não sei também.
a situação dele. O Alan Rusch teve agora uma chance e foi muito mal na primeira etapa, tanto é que foi substituído por Da Rocha. Lembrando, pelo Campeonato Gaúcho, neste sábado, às 7 horas, na Montanha dos Vinhedos, tem Esportivo em Novo Hamburgo, às 8h30 da noite, no Bento Freitas, Brasil e Inter. No domingo, às 4 horas, Grêmio e Avenida na Arena. Também às 4 horas, no Centenário, Caxias e São Luís. No domingo, às 7 horas da noite, Aimoré e Ipiranga. E na segunda-feira, às 8 horas, São José e Juventude, no Francisco Noveleto, encerrando a 7ª rodada. Grêmio, 100%, 6 jogos, 6 vitórias, líder com 18 pontos. Em segundo está o Ipiranga com 10 pontos. Terceiro, o Inter com 10 pontos. O quarto colocado, o Caxias, com 9 pontos. Já o Juventude é o 8º colocado com 6 pontos. O adversário do Caxias, o São Luís, está na 10ª colocação com 6 pontos. Já o próximo adversário do Juventude, o São José, está na 6ª colocação com 8 pontos. Você está acompanhando o Caju dos Rafas, edição extra. Claro, estivemos analisando o empate do Caxias em 2-2 com o Internacional. Os gols da equipe Granada foram marcados por Wesley Pomba aos 33 e aos 35 da segunda etapa. E o Juventude perdeu para o Grêmio na quinta-feira, o jogo que ocorreu no estádio Alfredo Jaconi, 3-2. Os gols da equipe alviverde foram marcados por Rodrigo Rodrigues aos 9 e Luiz aos 30 minutos, ambos gols na segunda etapa. E o que chama a atenção é que a dupla Grenal dominou o primeiro tempo e a dupla Caju jogou melhor na segunda etapa, mas, infelizmente, Caxias e Juventude não saíram vitoriosos. Momento de recuperação é amanhã, domingo, Caxias e São Luís, e na segunda-feira, Juventude e São José. Já que eu falei dos resultados, vamos agora ao nosso palpitão. Palpitão Caju dos Rafas. O nosso palpitão do Caju dos Rafas, claro, na sexta rodada, isso mesmo, na sexta rodada do Caju dos Rafas. Vamos colocando aqui na tela, vamos agora sim, na tela, agora sim, alterando no Caju dos Rafas o nosso palpitão de Inter 2, Caxias 2. O Rafael Sgarioni falou que ia dar 1-1. Acertou o resultado de empate. Já o Rafa Gubert acertou o palpite que ia dar empate, né? Já o Rafa Gubert falou que ia dar 2-0 Juventude, e eu 2-0 Inter, e deu 2-2. Já eu falei que ia dar 2-1 para o Inter, mas, como vimos, deu empate. Portanto, no palpitão de Inter e Caxias, o Sgarioni acertou que ia dar empate, 1-1, esse palpite de empate. Já o Gubert e eu erramos, falamos que ia dar vitória colorada. Já no lado alviverde, ali no gráfico está errado, falando que o jogo foi domingo, mas não, o jogo foi na quinta-feira. Juventude 2, Grêmio 3. Rafa Gubert falou que ia dar vitória do Juventude. O Sgarioni falou que ia dar vitória tricolor por 3-0. Se for avaliar só o primeiro tempo, ele acertou. Mas como teve o segundo tempo, aí acabou acertando apenas o palpite de vitória tricolor 3-2. Já o meu palpite é dar Grêmio 2, Juventude 1. Portanto, acertei esse palpite de vitória tricolor. No palpitão tem vira-vira. Isso mesmo, vamos agora conferir o vira-vira ali da segunda colocação, já que o Sgarioni começou na primeira rodada com 0.
mas na segunda rodada em diante dominou e agora disparou. O Sgarione até agora acertou 8 palpites e 2 resultados. Já eu passei do Gubert, acertei 6 palpites e 2 resultados, e o Gubert estagnou nos 5 palpites e 2 resultados. Pela 7ª rodada, no domingo, dia 12, às 4 horas, tem Caxias e São Luís, e na segunda-feira, às 8 horas, São José e Juventude. Caxias e São Luís, o tomado falou que dá 2-1 Caxias, o Gubert 1-0, e eu falei que vai dar 2-0. Será? Todo mundo apostando na vitória do Caxias sobre o São Luís. Já no jogo do Juventude, na segunda-feira, o Gubert falou que ia dar 0-0, o Sgarione 1-1, e eu falei que ia dar vitória alviverde 1-0. Pela 8ª rodada do nosso palpitão, isso mesmo, pela 8ª rodada do nosso palpitão, Novo Hamburgo e Caxias, na quinta-feira, dia 16, às 9 horas. O tomado falou que dá 1-1, o Gubert falou que ia dar 0-0, e eu aposto na vitória do Caxias de 1-0. Será? Na quinta-feira também, mas às 9h30 no Jacone, tem Juventude e Aimoré. Todo mundo apostou nos 3-0. Juventude e Aimoré. Esse palpite, sei não, hein? Daqui a pouco tá me cheirando que vai dar alguma coisa nesse jogo. Vamos ver o que acontece. Estamos, pessoal, encerrando a nossa live especial, aliás, gravadinha, mas nosso Caju dos Rafas edição extra, não é ao vivo, uma edição gravada. O Caju dos Rafas, claro, repercutindo os jogos da dupla Caju diante da dupla Grenal. Agradeço a todos pela audiência. Se a gente não se ver na próxima semana, desejando um bom carnaval e, claro, se cuidem sempre. Obrigado pela audiência. Retornamos a qualquer momento nesse Caju dos Rafas com Rafael Sgarione Vargas, conhecido como Tomada, e também o Rafa Gubert, torcedor do Juventude. E eu, Ivan Sgaraboto, jornalista. Retornamos a qualquer momento, mas claro, pelas nossas redes sociais, você acaba conferindo tudo de Juventude, Caxias, o que vier pela frente. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Caju dos Rafas, com Rafa Gubert e Rafael Sgarione. Apresentação, Ivan Sgaraboto.